A capitã Sarah Lawson limpava o balcão do Rusty Anchor com o ritmo constante de alguém que havia repetido aquele movimento por semanas, mas sua mente permanecia afiada por trás da expressão cansada que mostrava aos clientes. O lugar carregava uma névoa tênue que misturava madeira antiga, fumaça de cigarro, e o murmúrio baixo de vozes que se mesclavam num fundo constante. Sarah deixava seus olhos percorrerem discretamente de rosto em rosto, captando postura, tom e pequenos detalhes que a maioria jamais notaria, cada sentido atento à possibilidade de que alguém ligado à rede de armas pudesse atravessar a porta. Viver sob um nome falso a desgastava mais do que gostava de admitir, e a cada noite o peso de fingir parecia um pouco maior. Ela se lembrava do motivo de estar ali enquanto pegava uma pilha de copos limpos. A rede que movimentava equipamentos militares roubados pelo porto de San Diego já escapara dos investigadores 2 vezes e a coronel Rebecca Hayes confiava mais nela do que em qualquer outra pessoa para identificar o padrão antes que desaparecesse novamente, uma confiança que trazia sua própria pressão, uma expectativa silenciosa de que Sarah perceberia o exato momento em que algo mudasse na corrente do ambiente. Ela sentiu esse peso se acomodar sobre seus ombros, tão naturalmente quanto seu cinto de serviço um dia fizera. À medida que a noite avançava lentamente para as 2h, Sarah percebeu uma mudança no ar, que não tinha relação com o acúmulo de pedidos de bebida. As conversas diminuíram por um instante, e depois voltaram a subir, como se toda a sala tivesse inspirado ao mesmo tempo. Ela não sabia explicar porquê, mas sentiu a mesma borda aguda que surgia antes de uma missão virar. Algo estava chegando, e ela sabia que o silêncio não duraria. Um turbilhão de barulho tomou o Rusty Anchor, quando um grupo de Marines entrou. Sua energia invadindo o ambiente escuro como uma onda repentina. Risos, botas batendo na madeira e cadeiras arrastando preencheram o espaço. Mas algo na forma como entraram pareceu ensaiado para Sarah. Seu olhar pousou no sargento Logan Parker, que se movia com o balanço solto de alguém fingindo estar bêbado, mas mantinha os olhos alertos demais. Seu foco recaía sobre ela mais de uma vez, sempre com uma nitidez que despertava seus instintos. Sarah mantinha as mãos ocupadas atrás do balcão, limpando bordas, empilhando copos, pegando garrafas com a fluidez de alguém acostumado a turnos longos, enquanto sua mente permanecia em terreno alto, observando os Marines se acomodarem numa mesa de canto, com um entusiasmo que não combinava com as risadas desleixadas. Logan se recostou como se fosse dono do lugar, mas seu olhar continuava apaz a atravessar a névoa em direção a ela, como se testasse suas reações. Ela sentiu o peso daquela atenção, de um jeito que não fazia sentido numa noite comum de folga. A atmosfera começou a mudar em pequenos detalhes, quase imperceptíveis. Alguns clientes olharam na direção deles, e depois desviaram o olhar incerto sobre o motivo da inquietação que sentiam. Sarah reconheceu aquele padrão de missões anteriores, o momento silencioso em que uma sala mudava de forma antes da ameaça se revelar. Ela não podia apontar um único detalhe, mas tudo em seu treinamento dizia que aqueles Marines não estavam ali apenas para beber. Enquanto entregava outro pedido, a tensão se apertou mais ao redor de suas costelas. Nada havia acontecido ainda, mas algo esperava logo além do momento aproximando-se. Logan Parker se aproximou do balcão com uma confiança lenta que parecia treinada, e antes que Sarah pudesse recuar, sua mão agarrou o pulso dela firme o suficiente para mostrar intenção, mas controlada o bastante para que ninguém percebesse algo estranho. Sarah manteve os ombros relaxados, enquanto falava num tom estável para aliviar o momento, escondendo o lampejo de alerta que disparava por dentro. Ela moveu a mão num gesto pequeno, casual, aos olhos dos outros, tentando criar espaço sem provocar uma reação que revelaria quem ela realmente era. Logan inclinou-se ainda mais, e atrás dele seus colegas empurraram as cadeiras para trás, em sincronia quase perfeita, olhos focados demais, sorrisos desleixados que não eram mais do que máscaras. Sarah percebeu o modo como um deles transferiu o peso para a ponta dos pés, uma postura que pertencia às salas de treinamento, não a um bar.
O levantar repentino de seus corpos confirmou o aviso que seus instintos davam desde o início. Ela ergueu os olhos para a porta dos fundos por meio segundo, medindo a distância até a saída e o caminho que precisaria tomar se tudo estourasse. Um pano de bar pendia próximo à sua mão esquerda e um copo pesado estava ao alcance duas opções arquivadas mentalmente como armas improvisadas caso precisasse. Sua respiração permaneceu lenta e estável, o tipo de controle ritmado treinado durante longas noites nas forças especiais. Cada detalhe do ambiente ficou mais nítido enquanto a tensão se enroscava, e o aperto de Logan aumentou apenas o bastante para alertá-la de que ele não agia por impulso. Isso era deliberado, planejado e direcionado a ela. Sarah firmou sua postura sabendo que o momento antes de uma luta carregava seu próprio tipo de silêncio, e sentiu esse silêncio se fechar ao redor. Então Logan Parker a puxou com força, destruindo qualquer última chance de evitar a briga, e ela reagiu antes mesmo que o pensamento alcançasse seus reflexos. Ela deslocou o peso, girou o pulso e aplicou um golpe nervoso na parte interna do antebraço dele, forçando-o a soltá-la quando a dor percorreu sua mão. O impulso o fez perder o equilíbrio e ela guiou essa força com um giro preciso, lançando-o por cima do balcão, onde ele caiu pesadamente entre os tapetes espalhados do bar. A sala passou do barulho ao choque quando cadeiras arranharam o chão e botas bateram forte. Os outros Marines avançaram rápido, passos apertados e coordenados, mesmo fingindo tropeçar. Sarah sentiu o deslocamento de ar do primeiro soco e ergueu uma bandeja para interceptá-lo, o impacto vibrando em seu braço. Ela respondeu com um golpe no ponto entre músculo e nervo do ombro, derrubando o Marine de joelhos com um arquejo. Outro veio por trás, prendendo os braços ao redor de suas costelas e levantando-a numa imobilização. Mas Sarah jogou a cabeça para trás, acertando o nariz dele com um estalo forte, que afrouxou o aperto o suficiente para que ela se soltasse. Ela cravou o cotovelo no plexo solar dele, expulsando o ar dos pulmões do adversário e fazendo-o se dobrar. Seu coração disparava, mas o treinamento a mantinha firme, cada movimento calculado, para incapacitar sem revelar força demais para alguém que se supunha ser apenas uma bartender. Ela restringiu o foco consciente de que qualquer sinal de sua verdadeira identidade poderia comprometer toda a missão. Logan reapareceu por cima do balcão com um olhar mais sombrio e puxou uma faca tática dobrável do bolso. A lâmina refletiu a luz fraca enquanto ele avançava, obrigando Sarah a quebrar uma garrafa na borda do balcão e levantar o vidro serrilhado para manter distância. Ela ajustou a postura, protegendo sua linha central e observando o pulso dele, sentindo a sala parecer menor, enquanto testava cada passo, tentando encerrar a luta rapidamente, sem deixar a arma se aproximar. Ela sentia a tensão crescer até o ponto de ruptura cada respiração, lembrando que o perigo já estava fora de controle. As portas do bar se abriram com estrondo quando a polícia militar invadiu o local, botas batendo no chão, em um ritmo que cortou o caos. A transição da briga desordenada para uma autoridade controlada congelou quase todos, e o silêncio repentino pareceu mais alto que os gritos anteriores. O tenente Daniel Ortiz avançou à frente com a calma de quem sabe assumir o comando em momentos de tensão. Por um instante, Sarah Lawson acreditou que a luta havia terminado, mas Logan Parker não parou. Ele passou pelos bancos derrubados e se lançou contra ela com a mesma imprudência que iniciara o confronto. Sarah sentiu o ardor de um novo corte na lateral do corpo, enquanto girava o quadril, agarrava o braço dele e o lançava ao chão com um golpe controlado feito para detê-lo sem causar mais dano que o necessário. O corpo dele bateu na madeira com um baque pesado, enquanto a polícia militar contia os demais. Ortiz chegou ao lado dela em 3 passos rápidos, e no momento em que a chamou por sua patente real, o ambiente mudou de novo. Ela sentiu o peso da noite se instalar, junto com a percepção clara de que a missão havia mudado sua cobertura rompida, significava que o perigo era muito maior do que imaginara, e que a parte mais difícil ainda estava por vir. A equipe médica trabalhava com mãos firmes, enquanto suturava o ferimento na lateral de Sarah.
e ela mantinha os olhos no teto, afastando o incômodo para manter o pensamento fixo no bar nos Marines e no olhar de Logan Parker, quando percebeu quem ela realmente era. A instalação segura ao redor parecia silenciosa de um modo que tornava qualquer som mais evidente, e ela sabia que aquele silêncio não duraria. A coronel Rebecca Hayes entrou com o tenente Ortiz no momento em que o médico finalizava o ponto. Hayes carregava um tablet pesado de informações e sua expressão dizia que as notícias não seriam simples. Ortiz permaneceu ao pé da cama, enquanto Hayes explicava que Logan admitira ter agido sob ordens e acreditava estar participando de uma varredura rotineira de contra-inteligência. Vários Marines ligados a ele apresentavam depósitos inexplicáveis que não correspondiam aos registros de pagamento. Sarah pegou o tablet e percorreu o perfil de Logan. Seu histórico de serviço era limpo, marcado por avanços constantes e condecorações que pareciam conquistadas não dadas. Não havia sinais de punições disciplinares, nem indícios de ressentimento ou instabilidade que o empurrariam para atividades ilegais. A percepção de que ele havia sido usado apertou algo em seu peito e revelou o quão profunda a operação podia ser. Hayes esperou até Sarah colocar o tablet de lado, antes de revelar a parte que estava segurando o coronel Richard Westbrook, do setor de aquisição de programas especiais. Havia aparecido em 2 alertas de inteligência ligados às armas desviadas. No instante em que Hayes pronunciou o nome dele, a missão mudou de forma de um papel oculto, atrás de um bar, para um confronto direto com a corrupção dentro de suas próprias fileiras. Sarah soltou um suspiro lento, enquanto o peso da situação se acomodava. O cansaço da noite ainda estava lá, mas por baixo dele, algo mais firme surgiu. Ela entendia que o perigo havia aumentado, e apesar da dor na lateral do corpo, sentiu uma determinação renovada para seguir o rastro até onde fosse necessário. A coronel Rebecca Hayes deu a notícia com uma voz firme, mas a capitã Sarah Lawson ainda sentiu o estômago apertar ao ouvi-la. O sargento Logan Parker seria liberado sob supervisão, equipado com um monitor GPS e integrado à próxima fase da operação para ajudar a identificar os compradores. A ideia de trabalhar ao lado do mesmo Marine que a atacara no bar fez seu pulso acelerar de frustração, mas ela manteve a expressão controlada, mesmo com a tensão se instalando fundo sob suas costelas. Logan entrou na sala de instruções com uma postura cautelosa e o dispositivo preso ao tornozelo. Ele não olhou para Sarah de imediato, e quando finalmente o fez, seus olhos carregavam arrependimento misturado ao peso de ordens que não podia ignorar. Ele falou em voz baixa sobre o que sabia do processo de troca, descrevendo pontos de entrega, códigos e o padrão de movimentação preferido pelos compradores. E Sarah ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe, sem lhe dar mais reconhecimento que o necessário. Quando começaram os preparativos, ela verificou sua Glock 19 encaixando um carregador e batendo nele para garantir que a alimentação estava limpa. Colocou mais 2 carregadores sobre a mesa e inspecionou cada um com foco cuidadoso. Logan ficou diante dela descrevendo a rota de aproximação próxima ao porto, enquanto traçava um caminho num mapa desgastado, indicando onde os compradores normalmente estacionavam e como reforçavam a área. O ar entre eles permaneceu tenso, moldado pela desconfiança que nenhum dos dois tentava esconder. Sarah revisou o plano final com um profissionalismo frio que deixava pouco espaço para a conversa. Logan apenas assentia, desviando os olhos, como se entendesse que havia cruzado uma linha que não podia ser desfeita. A operação seguinte os forçava a dividir o mesmo espaço, unidos por necessidade, não por confiança. E abaixo do foco tático corria um fio silencioso de emoção, a transição desconfortável entre hostilidade e cooperação relutante. A capitã Sarah Lawson e o sargento Logan Parker chegaram ao porto sob uma faixa baixa de nuvens que tornava a noite mais pesada. Eles avançaram entre longas fileiras de contêineres que formavam corredores estreitos, iluminados apenas por lâmpadas de segurança dispersas. A equipe de apoio encoberta permanecia fora de vista no perímetro
checando por meio de rajadas curtas de comunicação via rádio que Sarah sentia mais do que ouvia. Cada passo carregava o peso do que os esperava. Perto de uma van branca, estavam 3 homens, suas silhuetas recortadas pelo brilho de uma lâmpada próxima. Sarah reconheceu o coronel Richard Westbrook, no instante em que ele virou a cabeça e a visão dele apertou o ar em seu peito. Ela pressionou discretamente um transmissor oculto na costura da jaqueta, em um movimento pequeno o suficiente para parecer apenas um ajuste no tecido. Logan manteve o ritmo ao se aproximarem, e apesar de Sarah sentir a tensão irradiando dele, Westbrook os observava com uma calma que não combinava com o perigo do encontro. Um de seus homens examinou Logan mais de perto, seu rosto endurecendo conforme o reconhecimento surgia. O momento se quebrou como vidro fino quando o homem gritou um aviso que cortou a quietude da noite. Tiros irromperam e Sarah sacou sua Glock 19 enquanto se jogava atrás de um container, ouvindo os projéteis ricochetearem no metal. Logan gritava a direção dos atiradores, enquanto disparava rajadas controladas destinadas a forçar os homens a buscar cobertura, não necessariamente a acertá-los. Sarah moveu-se pela lateral do container contando o ritmo dos disparos e esperando pela pausa breve que sempre vinha quando o carregador da arma começava a esvaziar. Ela avançou no instante certo, disparou 2 tiros precisos e voltou para a cobertura, enquanto a equipe de apoio fechava o cerco pelas laterais. Westbrook correu em direção ao pier correndo mais rápido do que ela esperava para alguém de sua idade e patente. No final da doca, um barco já estava com o motor ligado, o piloto segurando firme o volante. Sarah correu atrás dele pelas tábuas de madeira, optando por não atirar porque o ângulo arriscava acertar o piloto ou alguém mais adiante no pier. O vento cortou seu rosto quando ela saltou os últimos metros e aterrissou na parte traseira do barco. Dentro da pequena cabine, Westbrook lutava com o desespero de quem sabia exatamente as consequências que o aguardavam. Ele a jogou contra o console, e a dor explodiu em seu lado quando os pontos se romperam. Ela resistiu, agarrou o pulso dele e torceu o braço até quebrar seu equilíbrio. Com um único movimento rápido, encaixou uma chave de braço por trás e o forçou a se sentar no banco. Ele resistiu por mais um segundo, antes que ela prendesse suas mãos com uma abraçadeira. O barulho do motor, o cheiro de combustível e o peso do momento a envolveram enquanto ela recuperava o fôlego. O perigo não havia acabado, mas a missão havia mudado de direção. Logan estava parado no pier, observando-a, e pela primeira vez, ela sentiu que ele realmente lutava do lado dela. A manhã chegou ao porto com uma luz pálida que suavizava as linhas rígidas dos contêineres e dos barcos atracados. A capitã, Sarah Lawson, desceu da embarcação de patrulha com o coronel Richard Westbrook algemado e o entregou à equipe de segurança que aguardava. A coronel Rebecca Hayes a encontrou no fim do pier e confirmou que a rede de armas havia sido desmantelada e seus membros presos durante a noite. Sarah deixou as palavras se assentarem, enquanto a dor do ferimento reaberto pulsava sob a bandagem. Ela ficou imóvel por um momento, respirando no silêncio que se seguia às longas horas de caos. Logan Parker a observava a poucos metros com as mãos ao lado do corpo e a postura ereta, carregando respeito em vez de tensão. Ele ofereceu um leve aceno reconhecendo tudo pelo que haviam passado, e ela respondeu com o mais sutil dos acenos. Surpreendeu-a o quanto haviam avançado do confronto no bar ao entendimento frágil formado na luta no porto. 2 semanas depois, ela estava em uniforme impecável dentro de um salão iluminado que cheirava levemente a madeira antiga e polimento. A General Amanda Wolfenson avançou para lhe entregar uma medalha de elogio do exército, com um dispositivo de valor, e os aplausos que se seguiram soaram ao mesmo tempo distantes e calorosos. Os pensamentos de Sarah viajaram para as missões silenciosas que havia cumprido no passado, nas longas noites em que a coragem acontecia longe de qualquer holofote. Ela entendia agora que vitórias como aquela
eram feitas de incontáveis escolhas invisíveis e momentos que ninguém jamais conheceria. Ao saudar a general, sentiu a gratidão estabilizar sua respiração e, junto dela, veio uma resolução calma, a certeza de ter feito o que precisava ser feito, mesmo quando o custo havia sido alto. O reconhecimento importava, mas o significado por trás dele importava ainda mais. A capitã Sarah Lawson ficou do lado de fora da instalação, onde os últimos relatórios da investigação haviam sido arquivados, e o silêncio ao seu redor parecia diferente agora que a conspiração tinha sido desmantelada. Ela pensou sobre o significado da coragem e como ela muitas vezes vivia em momentos que ninguém mais testemunhava. As missões que mais a moldaram nunca foram aquelas marcadas por cerimônia, mas as que aconteciam em silêncio, longe de qualquer sinal de reconhecimento. Essa verdade repousou sobre ela com um peso tranquilo. Seus pensamentos voltaram para a noite no bar, um turno que deveria ser rotineiro e seguro o suficiente para se misturar ao ruído da vida comum. Ela se lembrou de quão rápido tudo havia mudado como uma única decisão expôs uma cadeia de corrupção escondida dentro de suas próprias fileiras. Percebeu que cada pequena escolha que fizera naquela noite, desde manter a calma até lutar com contenção, moldara o resultado de maneiras que ninguém poderia medir. O valor daquelas escolhas não tinha nada a ver com ser vista. Ela também pensou nas pessoas que serviam silenciosamente, aquelas que carregavam fardos que nunca seriam escritos em relatórios oficiais. Elas mostravam um tipo de força que vinha de fazer o que era certo, mesmo quando nenhum aplauso as aguardava no final. Sua coragem era construída em momentos constantes e sacrifícios não ditos, lembrando-a de que a honra nem sempre precisava de plateia. Ao respirar fundo, sentiu a gratidão se acomodar em seu peito. Ela esperava que outros pudessem olhar para os atos silenciosos ao redor e enxergar a força escondida ali. A verdadeira coragem, ela percebeu, vivia nas escolhas feitas quando ninguém estava olhando. E essas escolhas moldavam o mundo mais do que se imaginava.